Bom dia, galera! Estamos aqui, pause diretamente do Rio de Janeiro. Vou mostrar para vocês onde eu estou. Curtindo alguns dias aqui no Rio, me permitindo aproveitar a vida, me permitindo receber essas bênçãos de estar num lugar novo, né? Apesar de já conhecer o Rio, fazia muito tempo que eu não vinha. E de ter novas experiências, novas histórias para contar, relaxar um pouco, sair da rotina, né? Nós mulheres, mães, a gente tem uma rotina tão puxada e trabalho, e poder sair um pouquinho é muito importante, não importa o lugar, mas poder se concentrar na gente apenas, né? E recarregar as energias e tudo mais. Então hoje a gente vai falar uma live rapidinha aqui, apesar de barulho, tá? Foi o lugar mais tranquilo que eu achei para conversar com vocês sobre comunicação interna. O que é essa comunicação interna, né? Uma coisinha que eu tenho para falar assim, ó, as transformações mais profundas que a gente passa na vida, né? Elas se resumem a algo muito simples. É quando a gente aprende a responder aos momentos difíceis, turbulentos que a gente passa, aos desafios, e não a reagir. Quando a gente aprende a responder aquilo que está acontecendo e não a lutar contra, a reagir, né? Então é uma diferença muito grande, a responder o que está dentro da gente. E o que é o responder? É a gente tomar consciência do que está acontecendo internamente, né? Quando a gente passa por um momento de desafio, quando a gente passa por uma dificuldade, quando a gente passa por, enfim, momentos que nos desequilibram, situações que nos desafiam. O que a gente tem que fazer, né? No meio de tudo isso, a gente tem que tentar sobreviver, né? Mais saudável possível. E sempre levando algum crescimento, algum amadurecimento, algum aprendizado desse momento que a gente passou. Então o que eu tenho para falar para vocês hoje e passar um pouquinho, que é algo que eu aplico e me ajuda muito. Eu andei passando por um tempo aí, por um momento também, tipo, como todo mundo, situações que a gente não espera, que nos desafiam, que nos tiram um pouco do rumo, do equilíbrio, e a gente precisa aprender a lidar com isso. Então, eu aprendi muito sobre um método, que é o método RAIN, e eu vou deixar aqui essa live para ela ficar registrada para todo mundo. Depois a gente sobe ela pro YouTube. E o que é esse método RAIN, né? R-A-I-N. Depois vai ter um post explicando isso também. Ele é a gente aprender a tomar consciência do que a gente está passando internamente. Então o R do RAIN, ele é do reconhecer. Como é importante quando eu reconheço. Se a internet estiver falhando, por isso que eu vou fazer a live super rápida, pra, né, não posso exigir muito aqui. Então, quando eu reconheço que algo está acontecendo comigo internamente, eu reconheço que tem alguma coisa acontecendo, né? Isso é importante. Eu paro de negar, eu paro de ignorar e reconheço que realmente algo está acontecendo comigo. Um momento emocional, algo que eu tô passando, alguma crise, uma sensação de medo, de angústia, de ansiedade. Eu reconheço primeiro que isso está acontecendo comigo. Depois eu aceito que isso está acontecendo. E o que é o aceitar? O aceitar não é o gostar, o aceitar não é concordar com a situação. O aceitar é você reconhecer a existência disso, né? Somente quando a gente aceita é que a gente pode começar a tratar essa situação. Então eu aceito que isso está acontecendo comigo, né? Eu aceito que eu estou passando por um momento de medo. Eu aceito que eu estou tendo uma crise de ansiedade. Eu reconheci que a crise está vindo e eu aceitei que eu estou passando. Porque quanto mais eu tento ignorar ou eu tento reagir, mais ela demora para passar, ou mais os efeitos são maiores, os monstros se tornam muito maiores do que eles são. O I do RAIN é investigar. O que é importante? Que a gente investigue o porquê a gente está passando por isso. Ainda mais se são situações que costumam acontecer, né? Não é eu tive uma vez esse episódio, não, ele vem seguidamente, né? Ou quando eu começo a ficar com medo, eu tenho uma reação emocional, ou quando eu tô com
sentimento de frustração, né? Ou quando eu tô com uma crise de ansiedade, quando eu preciso sair da minha zona de conforto, né? Tipo assim, todos os movimentos emocionais que a gente tem, é importante que a gente olhe e entenda, né? Investigue, né? Dialogue com essa emoção, você tentar entender de onde ela vem. É a primeira vez que aparece? Não, sempre que eu vou experimentar algo novo ela aparece. Não, sempre que eu me estresso com meu marido aparece. Quando eu me estresso no trabalho aparece. Então, a gente aprender a investigar, né? Quando a gente investiga, a gente tem que sustentar um pouquinho esse desconforto. O que é esse desconforto? A gente vai para dentro dessa emoção para tentar entender, investigar o porquê que ela aparece, né? Às vezes a gente acaba se dando conta que ela aparece por alguns momentos que já passaram muito tempo, né? Mas aquela lembrança retorna e às vezes a gente não consegue controlar. Eu tive momentos de muita dor de estômago nos últimos meses que passaram, e depois eu fui me dar conta que foi de uma situação de medo que eu passei. E me relembrou muito, né, essas situações que eu tinha quando eu era adolescente. Quando eu tinha uma situação de medo, de encarar o novo, eu tinha muita dor de estômago. E me lembrou essa situação, sabe? Então, assim, a gente investigar e entender qual é a origem de tudo isso. Começou quando esse tipo de sentimento, né? Esse monstro cresceu, apareceu, começou a perturbar quando na tua vida? Investiga, né? Isso traz um pouquinho de desconforto, porque às vezes a gente tem que mexer em traumas, em feridas, em acontecimentos passados, mas enquanto a gente não faz essa reflexão, a gente não avança, né? Então, a parte do investigar é mais ou menos isso. E do RAIN, finalizando, o N é a parte do nutrir. O que é o nutrir? Nutrir é a gente aprender a cuidar de nós mesmos, mesmo no momento de turbulência, né? A gente passa por um momento de turbulência, por desafios, questiona a nossa saúde, né? Muitas vezes a gente fica doente mesmo, chega a ficar doente mesmo, conforme os movimentos emocionais que a gente tem. Então, a gente tem que tentar descobrir o que nos fortalece nesses momentos, né? O que me fortalece é eu ficar calma, tranquila. Me fortalece é estar junto da minha família. O que me fortalece é meditar. Então, buscar algo que te fortaleça, né? E praticar esse autocuidado. O que a gente não pode fazer num momento de desafio, a gente ainda se maltratar, né? No momento de desafio, a gente ainda não olhar para dentro de nós, a gente ainda não se nutrir, né? Então, se eu já estou passando por um desafio e eu ainda estou me deixando de lado, não estou me nutrindo, não estou cuidando de mim também, né? Me acarinhando, sendo tolerante comigo, a situação vai se transformar em algo muito maior, né? E aí você vai perder a capacidade de gerenciar essa situação. Então, o nutrir, ele é muito importante, né? E com o tempo a gente vai aprendendo a lidar, né, com esses monstrinhos, como eu falei, emocionais, e a gerenciar isso, né? E o que acontece? A gente, além de se conhecer, além da gente, como eu falei do RAIN, da gente reconhecer, da gente aceitar, da gente investigar, da gente se nutrir, a gente acaba voltando ao nosso equilíbrio mais rapidamente. Os momentos de desafios, eles sempre vão aparecer na nossa vida. Não tem idade, né? Vão continuar aparecendo. O importante é que a gente volte ao equilíbrio o mais rápido possível, né? A gente pode sair do equilíbrio, a gente pode sair do prumo, a gente pode mudar, né, a vibe, mas a gente precisa entender e voltar o mais rápido possível. Então, é isso que eu queria mais ou menos falar para vocês, o quanto é importante a gente dialogar internamente, né? Entender as emoções que a gente vive, entender de onde elas vêm, não reagir, né? Reconhecer, tá passando por um momento difícil, um momento tenso, um momento novo que você nem sabe explicar, acalma a mente, reconhece isso, aceita que é um momento diferente na tua vida, né? Investiga de onde ele vem e ao mesmo tempo cuida de você até você entender tudo isso, até você passar por essa fase. Tenho certeza mesmo, porque isso aconteceu comigo, né? Que aprendizados gigantes acontecerão,
que quando você sair dessa fase difícil, você vai sair muito mais fortalecida, né? E se permitir se cuidar, se amar, se nutrir, fazer o que te faz bem, né? Eu vim para essa viagem aqui no Rio, vim com a minha irmã, só eu e ela veio a trabalho e ela tem uns momentos de folga e eu vim com ela. E eu até pensei em não vir, né? Porque às vezes a gente tem isso, a gente se sabota também, né? Mas aprender a aceitar os presentes da vida, né? Aprender também a levar com mais leveza as coisas, né? A viver com mais leveza, com mais felicidade, sem se cobrar tanto. Às vezes é fácil falar, e pra mim também é fácil falar, muitas vezes eu me cobro muito, mas é importante que a gente pelo menos reflita e entenda cada fase que a gente tá passando. Tá bom, galera? A live vai ficar aqui, depois eu vou fazer um post explicando esse método pra vocês. Eu fiz rapidinho, tá com barulho, mas é porque quando a gente tá assim de férias, é difícil achar um lugar que não... E Rio de Janeiro é super barulhento. Então é difícil a gente achar um lugar que seja tranquilo, calmo e sereno. Mas eu quis vir aqui em cima desse mirante aqui no Leblon para mostrar para vocês as lindezas da vida, as lindezas do mundo e as milhões de possibilidades que existem na vida, se a gente quiser ir atrás. Tá bom? Um lindo final de semana, vou fazer umas imagens aqui pra vocês e contem com pause sempre que precisarem, a gente tá aqui pra ajudar e estender a mão pra todo mundo. Beijo, vou mostrar aqui, cima. Agora a gente vai começar a dar volta, vamos lá. Beijo!